Sexto ano, nós agora iremos iniciar a correção dos nossos exercícios da revisão do terceiro bimestre. Nossos primeiros exercícios vão trabalhar as operações com frações. Nosso primeiro exercício, ele diz: 1. As partes sombreadas da figura abaixo representam que fração do todo? Observe que nós temos uma figura e ela foi dividida em 6 partes iguais. 2 partes delas estão sombreadas. Como nós podemos escrever uma fração a partir disso? As frações, elas possuem um numerador e um denominador. O numerador é aquele número que aparece primeiro. O denominador é aquele número que aparece abaixo dele. Ou seja, o numerador vai corresponder àquela parte sombreada, ou 2 números, 2 partes. O denominador vai corresponder ao total que foi dividido aquela parte inteira, 6. Ficamos então com a fração 2 sobre 6. Questão 2. Qual é o resultado de 1 sobre 8 mais 5 sobre 6? Nós temos aqui agora uma soma entre duas frações. Primeiro, vamos relembrar como se faz operações com frações. A adição e a subtração de fração, ela pode ser feita de duas formas. Uma, quando você tem denominadores iguais, e outra, quando seus denominadores são diferentes. Os denominadores sendo iguais, você vai simplesmente somar ou subtrair os numeradores, os números que aparecem em cima, como 1 mais 3 igual a 4, e vai repetir o denominador. 5 e 5 continua sendo 5. Como é o nosso caso, quando os denominadores são diferentes, o que nós temos que fazer? Primeiro passo é calcular o mínimo múltiplo comum desses denominadores, que são diferentes. No nosso exemplo, nós tínhamos que calcular o mínimo entre 3 e 5. O mínimo entre 3 e 5 é 15. Após fazer isso, você vai substituir os denominadores antigos, aqueles que eram diferentes, pelo aquele número que você encontrou ao calcular o mínimo múltiplo comum. E agora você vai preencher o numerador. Esse valor que você encontrou, do mínimo múltiplo comum, você vai dividir pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. 15 dividido por 3 é 5, 5 vezes 2, 10. 15 dividido por 5 é 3, 3 vezes 1, 3. E agora soma, 10 mais 3 é 13, repete o denominador. Esse será o processo que nós iremos fazer para calcular a nossa questão 2. Nós temos nos numeradores 1 e 5, e nos denominadores nós temos 8 e 6. Os denominadores nós vamos fazê-los ficarem igual ao calcular o mínimo múltiplo comum de 8 e 6. Então, nós vamos escrever os números 8, 6, fazer um risco, dividindo esses dois números, e iremos fazer o processo de divisão. Sempre começamos pelo primeiro número primo, se algum dos números forem par. Como o 8 e o 6 são números pares, então nós começamos dividindo pelo 2. Observe que você só pode utilizar números primos. 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. 8 dividido por 2 é 4. 4 fica abaixo do 8. 6 dividido por 2, 3. Ainda temos um número par, o 4. Então, faremos esse processo mais uma vez, dividindo por 2. 4 dividido por 2, 2. 3 não divide por 2 é exato, então você repete. Faremos o processo mais uma vez, dividindo por 2. 2 dividido por 2 é 1. 3 dividido por 2 não tem como, repete. O 3 é um número primo, então você vai dividi-lo por ele mesmo. 3 dividido por 3, 1. Você sabe que concluiu quando você realiza toda a divisão e chega no valor 1. E os números que você utilizou para fazer a divisão.
2, 2, 2 e 3. Você vai multiplicar esses números. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 3, 24. Logo, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 6 é 24. Isso quer dizer que ao invés de você ter agora os denominadores 8 e 6, você vai escrever 24 e 24. Agora nós vamos preencher o numerador. Nós vamos pegar esse valor que nós encontramos, o 24, dividir pelos denominadores 8 e 6 e multiplicar pelos numeradores 1 e 5. Começando da primeira fração, 24 dividido por 8 é 3. E 3 vezes 1, 3. 24 dividido por 6 é 4. 4 vezes 5, 20. Ficamos com as frações 3 sobre 24 mais 20 sobre 24. Agora, podemos aplicar aquela primeira regra que nós estudamos. Quando os denominadores são iguais, você soma o numerador, 3 mais 20, 23, e repete o denominador. O denominador dos dois é 24, resposta é 24. Logo, 1 sobre 8 mais 5 sobre 6 é igual a 23 sobre 24. Nosso próximo exercício, número 3. Fazendo as operações indicadas em 1 sobre 2 vezes 3 sobre 2 dividido por 2, obtém-se. Agora, aqui nas operações, nós estamos utilizando mais duas operações matemáticas, a multiplicação e a divisão. Vamos relembrar como é o processo de multiplicação e divisão. Nós sabemos que somar e subtrair, se os denominadores são iguais, você soma o numerador e o numerador, ou subtrai o numerador e repete o denominador. Se os denominadores são diferentes, você vai calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Esse valor será o novo denominador. E para preencher o numerador, vai pegar aquele número que era o mínimo múltiplo comum, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Quando você está multiplicando fração, qual que é o procedimento? Você multiplica numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 7, 21. E quando estamos dividindo frações, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre 2 dividido por 5 sobre 3, vou repetir a primeira, 1 sobre 2, trocar o sinal de divisão pelo de multiplicação e inverter a segunda, 5 sobre 3, 3 sobre 5. E realizar a operação de multiplicação da mesma forma que nós já fizemos. 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 5, 10. Agora vamos resolver o nosso exercício. Nós temos uma multiplicação e uma divisão. Pelas regras da expressão numérica, você pode multiplicar e dividir ao mesmo tempo. Porém, quando tem sinais associativos, você deve seguir a ordem dos sinais associativos. Então, primeiro você resolve o parênteses, depois o colchete e, por último, a chave. Nós só temos um parênteses, então é ele que nós vamos resolver primeiro. Dentro do parênteses, você tem uma multiplicação. Nós já entendemos que multiplicar, você vai multiplicar os numeradores e depois multiplicar os denominadores. Então, nós temos no numerador 1 vezes 3, 3, e no denominador 2 vezes 2, 4, dividido por 2. Quando nós entendemos a divisão de fração, nós entendemos que nós vamos repetir a primeira fração, trocar o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação e inverter a segunda fração. Porém, na segunda, nós só temos o número 2. Então, vamos acrescentar 1 nesse denominador e agora temos duas frações, 3 sobre 4 dividido por 2 sobre 1. Repete a primeira fração, 3 sobre 4, troca o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação e inverte a segunda. 2 sobre 1 vai ficar 1
sobre 2. Agora faz o mesmo procedimento da multiplicação. Multiplica os numeradores e depois multiplica os denominadores. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Ficamos com 3 sobre 8. A resposta da nossa questão, 3. Vamos agora para a nossa próxima questão. Na questão 4, nós temos: o valor da seguinte expressão numérica é 5 sobre 2 mais 1 sobre 5 vezes 3 sobre 4. Bom, nós temos uma expressão numérica, utilizando frações. Mesmo sendo utilizando frações, nós vamos seguir a mesma regra da expressão numérica. Quando você resolve uma expressão numérica, você tem que seguir uma ordem entre as operações. Primeiro você faz as potências e as raízes, depois as multiplicações e as divisões e, por último, a soma e a subtração. Na nossa expressão numérica, nós temos uma soma e uma multiplicação. Então, a multiplicação deve ser resolvida primeiro. Vamos repetir, então, a primeira fração, 5 sobre 2, o sinal positivo, e ficamos com a multiplicação, 1 sobre 5 vezes 3 sobre 4. 1 vezes 3 é 3, e 5 vezes 4 é 20. Agora, ficamos apenas com a soma de 5 sobre 2 mais 3 sobre 20. O primeiro passo, quando nós vamos somar ou subtrair fração, é observar o seu denominador, se eles são iguais. Nos nossos denominadores, nós temos o 2 e o 20. Então, eles não são iguais. Então, vou fazer primeiro é calcular o mínimo múltiplo comum de 2 e de 20. Escreve os números, 2 e 20, faz um risco e inicia a divisão. Você vai dividir apenas pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. Se um desses números for par, então você sempre vai dividir por 2, porque 2 é o único número primo que também é par. Então, começando a divisão por 2, porque 2 e 20 é par, 2 dividido por 2 é 1, 20 dividido por 2 é 10. Observe que quando chega no número 1, está completo a sua divisão. Mas o 20, o 10, nós ainda temos que dividir mais uma vez por 2. 10 dividido por 2 é 5. 5 é um número primo, então você vai dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5, 1. Concluímos porque chegamos no número 1, tanto para o 2 como para o 20. Utilizamos os números para fazer a divisão. 2, 2 e 5. Vamos multiplicar esses números. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5, 20. Ao invés de você ter agora os denominadores 2 e 20, você vai escrever 20 e 20. Agora, preenche o numerador. Esse número 20, que encontramos quando calculamos o mínimo múltiplo comum, ele vai ser dividido pelo denominador e a sua resposta multiplicada pelo numerador. Então, 20 dividido por 2 é 10. E 10 vezes 5, 50. Faremos agora o mesmo processo com a segunda fração. O 20 dividido por 20 é 1. E 1 vezes 3 é 3. 50 mais 3, 53. E repete o denominador 20. Logo, a nossa expressão tem como resposta 53 sobre 20. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos a corrigir os nossos outros exercícios relacionados à correção da revisão do terceiro bimestre.